Bem-vindos de volta ao EduCast Imaculada Rede de Educação. Estamos aqui para o último episódio do ciclo sobre o tema Limites e Liberdade, como equilibrar a educação familiar. Eu sou Rafaela Lupion e estou aqui hoje com a irmã Rejane e com a nossa convidada mais que especial, Marta Padilha, que é diretor da nossa unidade educacional Madre Anatólia aqui em Curitiba. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, irmã. Marta, você pode compartilhar conosco uma história de sucesso onde essa aplicação de limite e liberdade teve um impacto positivo e significativo na vida de criança ou de alguma família? Sim, ao longo dos anos a gente vai colecionando muitas dessas histórias, né? São muitas, algumas são divertidas, outras são tristes, né? Outras são engraçadas. Então eu falo que se diretor ou professor escrever livro vai fazer todo mundo se aprender muito, porque a escola é um lugar de aprendizado de todas, um de laboratório, todas as partes, né? Um laboratório, exatamente. Mas nós tivemos um caso na escola, há alguns anos atrás, eu estava na coordenação de uma aluna que já era tida como TOD, transtorno desafiador opositor. Mas era uma criança que era extremamente mimada. Sabe quando os avós se separam e casam de novo? Então ela tinha 8 casais de avós, então era uma super proteção, era uma coisa toda assim. E essa família tinha bastante dificuldade em colocar limites. E ela colocava fogo no parquinho. Literalmente, como diz o ditado. Literalmente, ela era assim uma criança que nos exigia muito, 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 muito. E aí eu tive que usar da firmeza e do limite para ela começar a entender. A medicação é necessária, o acompanhamento ele é necessário, conversa com a família é necessária, mas o não ele precisa ser dito. E a turma dela teria um passeio, ela pequenininha com 5 anos, e a turma teria um passeio. E eu falei assim, olha, filhinha, se acontecer mais um episódio de agressividade, você não vai ao passeio. E assim, o que eu falo é lei. É lei. Determinado. Está combinado. Não, eu vou me comportar. Juro, né? Eu prometo que eu não vou mais. Enfim, teve outro chilique e, enfim, bateu, teve uma reação agressiva e tal. Chegou o dia do passeio. E ela, felizinha, chegou com a mochilinha, deu, você não vai ao passeio. Não, mas aquele dia eu bati, mas é que foi ela que havia me provocado. Então, aquela coisa toda. Não, você não vai ao passeio. Então, eu tive que ficar fechada numa sala. Ela quebrou aquela sala inteira. Mas ela entendeu. Não foi. E ela não foi ao passeio. Ela pegava o telefone e falava, liga, manda eles voltarem aqui pra me buscar. Volta aqui, eu quero ir ao passeio, eu quero. Essa menina cresceu. E aí, nós tivemos um longo trabalho ali com ela. E ela cresceu. E ela voltou pra escola e ela disse assim, Marta, como eu sou grata. Como eu sou grata pelos nãos que você me disse. O quanto foi necessário eu não ter ido naquele passeio. E ela lembrava com 5 anos. Total. Aquilo marcou de uma forma, porque foi necessário. Talvez tenha sido um divisor de águas. Talvez você tenha sido a única pessoa que... Exato. Dizia não pra ela. E aí a mãe começou a entender, opa, peraí, funciona dizer não. E aí o trabalho começou a ser feito. Então isso foi, e até hoje, ela já é uma moça linda, e ela não mora mais aqui em Curitiba, mora em São Paulo, e ela sempre me manda mensagem, ela fala assim, nossa, eu tenho gratidão pelo que a escola fez por mim, porque a atitude foi essencial, né? Poderia ser, uma criança, pô, eu passeio, como assim, né? Deixa... Né? Mas é assim, não era o passeio, poderia ter deixado, mas foi combinado. Então aquilo que é combinado precisa ser sacralizado, precisa ser mantido, porque assim você cria credibilidade. E a criança vai adiantar que não adianta negociar. E aí foi isso que a gente falou desde o começo aqui, quando a gente estava discutindo essa temática, né? Que o combinado não sai caro. Exatamente. E que, como é difícil educar, né? Porque imagine quão desgastante foi para você ficar com aquela criança naquela sala, a tarde toda gritando, quebrando, e você tendo que manter a postura. Mas olha o quanto isso representou na construção, né, dela enquanto pessoa. A ponto dela nunca mais esquecer e te agradecer. Exato, porque se ela tivesse ido ao passeio, ela nem lembraria mais. Foi mais uma coisa que ela conseguiu com birra. Sim. Entende? Sem dúvida. Então, com certeza, uma atitude dessa, pode ser considerada drástica, era necessária naquele momento, né? Só quem presencia uma situação dessas e hoje em dia na escola isso é bem comum, né? Às vezes as crianças reagirem de uma forma
extraordinária para querer a sua vontade sendo feita. Então, aquilo foi essencial para ela. Então, esse é um caso assim que eu levo para minha vida mesmo, como é importante colocar o limite. Muito bacana. E aproveitando, né, e costurando aí com o que a gente já vem conversando, a gente sabe que a escola confessional católica, ela é um berço, né, de formação humana, de impressão de valores e de investir tempo, né, de forma significativa em tudo isso. Então, a gente queria que você trouxesse aqui para quem está nos assistindo um pouquinho sobre como que a filosofia e a educação cristã, né, que é diferente, né, é algo que só quem é escola católica faz, independente da religião em si, né, podem influenciar na abordagem e na definição dos limites, na promoção da liberdade como um todo, não só no contexto familiar, mas social também. Total, né? Eu sou uma grande entusiasta aí, porque a pedagogia de Jesus, ela é perfeita. O caminho, ele já está lá. É trilhar com sabedoria, com discernimento, seguindo esses passos. Porque as famílias que buscam uma escola confessional, mesmo não sendo de confissão católica ou nem mesmo religiosa, os valores convergem, isso nós já falamos. Quer dizer que elas entendem, sim, que esse tempo pensado e olhado para o desenvolvimento humano, para o altruísmo, para a empatia, para o desenvolvimento global da criança, e o hábito, até eu vejo lá na escola, o hábito de rezar, o quanto isso faz a espiritualidade. Nós temos crianças que não são católicas na escola, mas ela fica naquele momento, ela entra dentro de si, ela tem, né, aquele momento. Sim, e isso vai fazer. Hoje em dia, o quanto está em voga a questão da educação, da questão espiritual, que também é necessária para o desenvolvimento global do ser humano. E eu gosto muito pensando na educação cristã e na pedagogia de Jesus, da analogia da lei do plantio. Você vai semear com essas crianças, você vai semear. Os pais, eles têm que entender, se o fruto talvez não foi. O que é o limite? É a poda. O que é uma árvore? Se você não podar uma árvore que dá fruto, ela fica cheia de galhos, ela fica cheia de folhas, mas as frutinhas vão ser desse tamanhinho, elas não vão ter gosto. Tem espaço, né? Sim, a poda, ela é necessária para que o fruto seja grande, para que ele seja suculento, para que ele seja doce. Então, assim, a poda, ela é necessária. Não poda para você ver. Não coloca limite no seu filho para ver o fruto amargo que talvez você colha. Então, é essencial. E aí entra uma questão que é fantástica, que é extraordinária, que você pode escolher as sementes. Porque na semeadura você escolhe. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Você não vai plantar chuchu e querer colher abóbora. Você vai plantar chuchu, você vai colher chuchu. Você não vai semear lá indisciplina, desrespeito, né, um comportamento inadequado e vai querer colher gentileza, altruísmo e empatia. Não. O que se planta há de se colher. Então, para os pais, o alerta está: o que sementinhas que eu estou colocando? E o solo, ele precisa ser fértil. Precisa ter aí, não tem a parábola das sementes, do solo pedregoso, enfim, com espinhos. E aí o solo que é fértil, que é uma terra fértil, o que é esse solo fértil, numa analogia familiar? É a família que é unida, que tem valores, né, que se preocupa com isso, que tem valores, que tem princípios claros, e isso vai fazer toda a diferença. Então, se o frutinho que está dando hoje não está muito saboroso, está azedinho, está amarguinho, o ciclo do plantio, ele é sazonal. Então, há de se plantar e de semear outras sementes. Que sementes serão plantadas? Então, essa pedagogia de Jesus, ela é linda por isso. Porque a gente pode trabalhar nas causas, porque os efeitos, eles virão. E aí, eu trabalhando nas causas, aquilo que eu falei de tirar a lente rosa e de observar realmente qual é o comportamento da criança, e isso vai fazer toda a diferença. Eu posso tratar esses comportamentos que não estão legais. E aí entra o orar e vigiar. É preciso estar atento. Não dá para dormir, porque o
o mundo, o mal, o inimigo, quem quer que queira chamar essa alienação do mundo, esse barulho, esse ruído do mundo, ele está ali. Então, se você dorme, né, não existe vácuo no universo. Todos os espaços, eles são preenchidos. Então, se eles não são preenchidos com coisas edificantes, eles vão ser preenchidos com alguma coisa. Com o quê? Se não for você, pai e mãe, se não é a escola que está preenchendo, quem está preenchendo o vazio do seu filho? Então, é ter esse olhar. E quando se tem princípios cristãos, tudo fica muito mais fácil. É o que eu falei, o caminho está lá para ser trilhado. É ter discernimento, é ter coerência, é ter consistência, que a sociedade vai colher esses bons frutos no amanhã. Então, Marta, é tão gostoso ouvi-la, né, explicando essa metáfora da semente. Eu gostaria de te lançar a última pergunta, ao encerrarmos este momento. Que conselhos você daria para os pais que estão talvez lá lutando, né, buscando esse equilíbrio entre limite e liberdade? O que você fala para os para aqueles que nos acompanham, para os pais que caminham conosco na jornada? Que conselho você daria para ter esse equilíbrio entre a liberdade e limites? É preciso um relacionamento muito próximo, é preciso muita cumplicidade, é preciso muito diálogo. Imagine a seguinte situação, o seu filho bate o carro, jovem, bate o carro e você chega lá para resolver a situação. Qual que vai ser, você vai ser qual pai? Aquele que vai descer e que vai dizer, não me importa o que aconteceu, meu filho está certo. Ou você vai descer do carro e você vai dizer, não importa o que aconteceu, eu estou do lado da justiça, eu estou do lado daquilo que é certo. Então, para os pais, ter esse respeito, o respeito ele se conquista. Ele se conquista, e não só o respeito, mas uma admiração tamanha por ser um exemplo tão nobre, com valores tão nobres para os seus filhos, que a sua opinião seja a mais importante que eles vão ter, que supere a opinião dos colegas, dos amigos, dos outros. Então, quando você conquista o respeito e a admiração do seu filho pelo teu exemplo, você ganhou, e não é só você, a sociedade vai ganhar. Então, pensa, né, nesse exemplo do carro. Porque tem pais que fazem isso. Sim, o que mais tem, né? Carteirada, né? Para acobertar situações. E o que eu estou ensinando com isso? Se eu sou o pai que age dessa forma, o que eu estou ensinando para o meu filho? Que ele pode tudo. Que ele pode tudo, mas ele não pode, né? O pai não vai estar sempre ali para protegê-lo. E que caráter que você está criando? O que você está desenvolvendo nisso? Quer dizer que eu posso tudo a qualquer custo? A qualquer preço? Tudo é possível ter? Né? Os valores, os princípios, eles não podem ser por coerção, eles precisam ser por convicção. Você não rouba porque é errado roubar, porque você quer colocar a cabeça no travesseiro e que você esteja tranquilo, né? Você está... Agora, não porque tem câmera aqui, por isso que eu não vou roubar. Isso é por coerção, porque a sociedade diz, não, tem que ser por valor, por princípio moral. Então, se você dá esse exemplo para o teu filho, né? Se você chega em casa e fala, nossa, hoje me ofereceram propina no trabalho, e ele fala, e aí, pai, como que você reagiu? Claro que eu disse não. Né? Falaram que se eu comprar dele, ele vai me dar um prêmio, né? Vai me dar uma viagem, trabalho aí numa, sei lá, questão de medicamento, enfim, se comprar de mim, eu vou ganhar tal coisa. Fala, não, filho, jamais a gente pode aceitar isso. O caráter do pai é inegociável, não se negocia valor, não se negocia princípio. Então, se os pais têm essa admiração e esse respeito, com certeza lá na adolescência, na juventude, ele vai chegar e falar, pai, aconteceu essa situação, ou me ofereceram isso e eu disse não. Lembrei de você. Lembrei do teu exemplo, lembrei daquela situação que aconteceu. Então, eu acredito que esse é o melhor fruto, né, que um pai e uma mãe possam dar aí para a sociedade usando essa analogia. E a gente espera, né, Marta, com tudo isso e com todas as famílias que estão aqui nos assistindo, que os valores da Rede Imaculada e os valores de todas as nossas famílias sejam muito únicos, né, e unificados, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, seja na escola, seja em casa, e as crianças aprendem pelo exemplo, né, então o exemplo ele precisa ser único. A mesma coisa que acontece dentro da escola precisa refletir dentro de casa e vice-versa.
A nossa provocação aí para todos vocês que estão aqui conosco ao trazer esse tema foi justamente essa, né? De refletir com vocês a importância do legado que a gente deixa para a sociedade através da educação e da formação dos nossos filhos. E que isso não dá para delegar. A gente pode delegar uma série de coisas, mas responsabilidade não se delega. Ela é daquele que é o gestor, né, o condutor de todo aquele processo, que somos nós, enquanto educadores, mas também são vocês, pais, que estão aí junto conosco nessa jornada que não é simples, que a gente sabe que tem um monte de desafio, mas a gente sabe também que vale muito a pena. Você, depois de muitos anos, escutar de uma menina que foi tua aluna, com 5 anos, né? Marta, obrigada, porque você fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Isso não tem preço, isso tem valor. Exato. Né? E os pais entenderem que tudo bem errar. Sim, que aprender, o erro faz parte do aprendizado. Total. Né? Eu olhar e falar, filho, me perdoe, eu me equivoquei, né? Naquele momento eu estava, não consegui refletir, Sim. né? Então, assim, nós erramos o tempo todo enquanto Sim. pais, até enquanto escola, nós cometemos os nossos equívocos, mas o nobre disso é o quê? É chegar, me perdoe, né? O meu comportamento também não foi adequado. E eu tô aqui pedindo perdão. Isso não diminui, mas pelo contrário, o respeito ele só aumenta, porque ele fala, olha, a pessoa que consegue reconhecer, porque o pai ele não é um super-herói que não comete erro nenhum, que é impecável. Não, se colocar como humano e falar, olha, eu também erro, eu também me excedo, né? E eu acho que isso é de uma nobreza. Isso faz parte da construção de confiança, né? Se a gente for buscar a raiz e a etimologia da palavra confiança é fiar junto, né? Então a gente constrói junto, né, esse percurso. E isso tem a ver com aquilo que está aqui, né? Dentro do coração. Por isso, Então, né, que é muito essencial que essa abordagem aqui feita, ela seja conduzida com amor e compreensão onde quer que nós encontremos, seja na sociedade, na escola, em casa, tudo isso que gere em torno dessas dois valores grandiosos, né, que o amor e a compreensão. Você ama, você compreende, e você compreende, você também acaba amando, né? Exatamente. E o amor não como um sentimento, mas como um mandamento, né? Jesus nos coloca o amor como um mandamento. E nos colocarmos também à disposição para ajudar as famílias. Às vezes está gerando um conflito e para você não se equivocar, talvez, vai pergunta, vai lá chegar, nossa, estou com tal situação, o que você... buscar conselho, né? Eu acho que vale a pena a gente falar com quem tem experiência, com quem entende. Às vezes até a avó lá na casa, a pessoa mais simples, ela pode dar um conselho brilhante, mesmo que ela não entenda de tecnologia e de nada, sim, mas a sabedoria dela pode trazer um conselho e um olhar, às vezes, para a mãe que está ali num conflito, não sabendo o que fazer. E procurar a escola, né? Procurar a escola e falar, o que eu faço, né? Então, eu sei que não é da escola, tá, mas o que você faria? Como me dá uma orientação, um conselho? Acho que isso é muito válido também. Porque, de novo, né, Marta, né, Eduardo, a gente não recebe, né, os nossos filhos com um manual de instrução, igual vem com a TV, quando a gente compra, né? A gente aprende a ser mãe. E esse processo de aprendizagem, né, a gente aprende de 2 jeitos, ou pela dor ou pelo amor, né? E isso faz parte do ciclo da vida, né? Então a gente quer encerrar essa reflexão inspiradora que faz com que a gente repense uma série de coisas, né? Agradecendo, Marta, por teu tempo, pela tua doação. A gente sabe que estar aqui hoje também é abdicar de uma série de outras questões, né? Que inclusive caminham junto, né? Com o teu ato de responsabilidade, que é ser diretora de uma escola. Agradecer muito a irmã, que também se disponibilizou a participar conosco, né, da gravação desses 3 episódios sobre limites e liberdades. E queria ouvir um pouquinho, irmã, você aí nesse momento de despedida, e depois você, Marta, para que a gente possa deixar aí também um gostinho de quero mais, porque esse ciclo de episódios sobre limite e liberdade se encerra, mas outros virão, e a gente quer deixar aí todos, né, com o convite de continuar nos seguindo e nos acompanhando. Sempre é muito bom compartilhar esses momentos, experiências, porque elas enriquecem também, dão subsídios, fornecem subsídios para cada um adequar a sua maneira, respeitando sempre
essa individualidade, essa diferença que existe entre nós, entre alunos, entre colegas, e, ao mesmo tempo, ser firme, pulso firme, mas ouvir com o coração e agir com o coração também. Eu acredito que isso dá muito resultado. Percebe-se nas experiências diárias, em contato com os alunos, o quanto é assim frutuoso o trabalho, onde você escuta, você confia, e o estudante mesmo, ele reverbera nas ações diárias. Então, isso é muito bom. Limites sempre foram bons, e eles serão bons, mas sempre dentro da liberdade do ser humano, respeitando a individualidade. A liberdade não é fazer tudo o que se quer. Isso é irresponsabilidade. A liberdade é ela fazer o que se precisa fazer, né? Dentro dos valores, da justiça, da fraternidade, de tudo aquilo que a gente falou. Então, uma pessoa livre vai ser aquela que faz as coisas com consciência, né? Sabendo que a responsabilidade ela virá, né? O que nós falamos da analogia com o fruto. Então, vale a pena para os pais plantarem as sementinhas, observarem, né? Criarem esses hábitos aí de combinados, de limites, ganhar tempo com os seus filhos, né? Não é perder tempo, é ganhar tempo. Então, que cada um possa ganhar tempo com os seus filhos, e certamente a sociedade vai colher aí bons frutos no dia de amanhã. E a gente quer agradecer também você que esteve conosco aí ao longo desses 3 episódios e te convidar a acompanhar a gente aí nessa jornada. Fiquem atentos para as novas discussões que estão por vir, certamente serão inspiradoras, e convidar você a estar conosco aí até o próximo momento.